Sejam muito bem-vindos a mais um dia da Semana da Felicidade, no Dia da Felicidade. E, Paulo, tu fizeste propósito, obviamente, para estar aqui hoje, escolheste o dia Sim. mais especial, não é? Da semana e aquilo que nós temos feito ao longo desta semana é explorado este tema desafiante de onde é que está a felicidade, não só do ponto Hum. de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. E hoje vamos ao centro daquilo que são as emoções, porque tudo o que nós vivemos passam por elas, na verdade. E eu queria contar só aqui um pequeno exemplo, como tenho feito ao longo da semana, para dar aqui um enquadramento. Imaginem 2 dias exatamente iguais. Temos sempre aqui, hoje é a Alexandra. Alexandra, a minha querida Alexandra Dourado, desliga o micro, é a minha aluna. Ah, estava a dizer que imaginem, temos 2 dias exatamente iguais, mesmas pessoas, mesmo trabalho, mesmas circunstâncias, mas num dia sentimos-nos mais motivados, mais leves, mais presentes, e no outro dia, sentimos ansiosos, irritados, desconectados. Nada mudou fora. E isso levanta uma pergunta essencial: a felicidade está no que acontece ou na forma como nos relacionamos com o que acontece? Hoje vamos explorar este tema desafiante, se a felicidade se aprende, e começo por apresentar o Paulo, para quem não conhece. Para quem não conhece, devo dizer que é uma vergonha não conhecer, estou a brincar. O Paulo é um autor best-seller, a Inteligência Emocional, uma obra, uma abordagem prática, entre outros livros fundamentais na área. É investigador em Psicologia das Emoções e Bem-Estar, docente da Universidade Católica, ISCTE, outras instituições. É fundador da marca Treino Inteligência Emocional, líder em Portugal. Aprendeu diretamente com alguma das maiores referências como o Daniel Goleman, e David Caruso, mas mais do que ser um estudioso e ser alguém que se especializa nas emoções, dedica-se a ajudar as pessoas a viver melhor com elas. Por isso, Paulo, muito bem-vindo. Obrigado pela apresentação. É um gosto estar aqui. Obrigado, Sofia. Nós vamos começar então aqui com uma pequena interação com o nosso chat. Já temos aqui 25 pessoas e a primeira pergunta para Queijinho é: se pudessem eliminar emoções negativas da vossa vida, faziam? Sim? Não? Não sei. Respondam lá no chat, se faz favor. Há as três hipóteses, sim, não e não sei, é isso? Exatamente. Sim? Não? Não Ok. sei. Não sei? Não? Boa, Carolina. Mais? Não? 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 Ok. Ninguém eliminava as emoções negativas. Já sabem que é uma pergunta com rasteira, já estão aqui a dizer não porque aprendo com elas. Ok, voltando para ti, Paulo. Ahm, Vamos começar pelo essencial. Devemos procurar estar, ou melhor, a felicidade é uma emoção ou uma competência? Ah, nenhuma das duas. Ok. Então, quando se fala em emoções, pronto, nesta área nunca há assim consenso sobre o que é uma emoção ou não, mas por vezes nós confundimos alegria com felicidade. Aliás, naquela animação Divertidamente, não é? Existe a joy, que muitas pessoas dizem que é felicidade, mas é alegria. Então, felicidade, e tu sabes disso, mas só para uma das definições em psicologia, é mais um construto, é quase, é algo a longo prazo em que nós podemos, que é interessante é isto, ou seja, nós podemos estar a sentir-nos vazios, ok? Então, parece que não estamos felizes, vazios de significado, mas sentimos emoções positivas, atenção, ou podemos também ao contrário, estar com propósito em mente, a fazer uma coisa que tem um grande propósito e não sentimos emoções positivas. Então, a felicidade é mais um plano nesse sentido a longo prazo, ou seja, nós podemos ser felizes, ou seja, dizer eu sou feliz, Uhum. mas agora não estar-me a sentir bem. Ao contrário da alegria, quando eu estou alegre, estou-me a sentir bem, em termos de alegria.
Então não é uma emoção, engloba emoções, aquelas que nós conhecemos, alegria, serenidade, calma, contentamento, mas também podemos ter frustração, irritação, etc. Porque acho que há aqui duas grandes visões sobre a felicidade, que é o prazer imediato das coisas que nós temos, não é? Ou seja, comer aquela refeição que nós adoramos, dar o abraço ao meu Pedro quando ele chega da escola, quando vou buscá-lo, e ao mesmo tempo um propósito de vida, que é tal coisa, não é? Como tu sabes, não é? Tu estavas a dizer que não tiras férias, etc., não andas aí a mil, mas em Mas, princípio não mas isso consideras-te foi, feliz. isso não estava a gravar ainda. Spoiler, pronto. Mas é isso, ou seja, nós podemos ser felizes e não estar a sentir, digamos, emoções positivas naquele momento. Por isso não é tanto uma competência nem uma emoção, é mais, digamos, quase um projeto de vida, é uma coisa mais a longo prazo. Ah, estamos sempre a Minha tentar. visão. É a visão do expertise, atenção. Devemos procurar estar felizes a tempo inteiro. É possível ser feliz a tempo inteiro. Olha, posso partilhar um estudo? Partilhar? Falar de um estudo. Pode partilhar o que quiseres. Então, houve um estudo em que pegou em participantes, e a metade dos participantes induziram a felicidade como altamente valiosa, do género. Devemos estar sempre felizes, felicidade, temos sempre a almejar, deve estar a sentir muita felicidade, ok? Esse género. Ou seja, felicidade é altamente valiosa e tens de estar ali sempre feliz, como estavas a dizer. E outro grupo de participantes, não foi dito nada. Ambos os grupos viram um vídeo que o objetivo era induzir emoções positivas, ok? Para tentar Uhum. ligar aqui à felicidade. E no fim perguntaram como é que se sentiam. Em resumo, o grupo que foi induzido que a felicidade era altamente valiosa, que deviam estar sempre felizes e perseguir a felicidade, sentiram-se menos satisfeitos e felizes no fim do vídeo. Então, ou seja, esta ideia de eu querer estar sempre feliz, parece contraproducente, faz o que é que acontece? Qual é a hipótese deste estudo? É que, imagina, tu perante experiências positivas, tu avalias-te, estamos mais conscientes e avaliamos e estamos assim a comparar. Mas eu não estou tão feliz como deveria estar. E depois começo-me a sentir mal por não estar feliz como deveria estar. Então é quase uma pressão, uma expectativa demasiada. Então eu acho que é bom sermos felizes, estarmos felizes, trabalharmos para que isso aconteça, mas não devemos estar focados em estar sempre felizes. Até porque, como nós falamos já há pouco, às vezes não vamos estar-nos a sentir bem e isso cria uma pressão adicional desnecessária. Existe muito aquela ideia também, e acho que é um mito barra crença, das pessoas estarem a sentir um estado de felicidade e ficarem com ansiedade por estarem a sentir esse estado de felicidade. Como é que Uhum, tu uhum. descomplicas aqui, este momento que se passa em muitas pessoas? Ou seja, a pessoa está feliz e está ansiosa. Está Exatamente. feliz. Sim, isso às vezes, e depois é o outro lado também prejudicial desse estado, de tentar sempre almejar esse estado. É que quando nós estamos nesse estado, de repente ficamos com medo, a tal De ansiedade, de perder esse perder. estado. Exatamente. Ou seja, é uma batalha que é, se não estamos, devíamos estar mais. Se estamos, eu vou perder. Então é por isso que isto é um pouco paradoxal, que é todas as pessoas que nós perguntarmos o que é que querem ser é felizes, e os filhos é felizes, etc. Mas se nós focarmos nisso, não corre bem. É quase nas empresas, ou seja, o objetivo último da empresa é obter lucro, como tu sabes, ou seja, para conseguir pagar salários e avançar. Mas se o foco, a central da empresa for obter o lucro, já vai dar passos que não devia. Exatamente. Então acho que é um pouco por aí. Então nós temos. Entender isso é muito importante, ou seja, é retirar esta pressão de não conseguimos estar sempre felizes, ou desmistificar, estar felizes, estarmos felizes, ou sermos felizes, não é? Sermos felizes, pode ser também estar entediado, estressado, irritado, faz parte e está tudo bem. E se nós compreendermos isso, acho que tira um pouco esta pressão e esse peso, porque nós estamos a falar são de expectativas criadas sobre Exatamente. o que é com felicidade. E a maior parte das vezes até eu li alguns, não sei citar qual é o estudo, mas que eh, as vozes todas que nós temos na nossa cabeça e toda a ansiedade que nós criamos, 90% daquilo que nós imaginamos, a expectativa e que nos causa ansiedade, acaba por nem sequer acontecer. E isto é, Sim, não sei se sim, tu tens concordas. concordo, tens o Seneca, um filósofo que já Exatamente. viveu há 2000 anos, que disse: Passei grandes males na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu. Nunca aconteceu, é verdade.
É verdade. Basicamente é isso. É verdade. Então, aquilo que estamos a falar não é um problema de sentirmos mal, mas é também não sabermos como lidar com aquilo que sentimos. Também. Isso também é muito importante, sabes? A tua pergunta que fizeste aqui no chat foi muito interessante, porque uma das investigações que eu estou agora a correr e a fazer são crenças sobre as emoções. O que é que as pessoas acreditam sobre as emoções? Será que as pessoas acreditam que as emoções são úteis ou não são úteis? Ou que eu consigo gerir ou não consigo gerir as emoções? E já há literatura sobre isso que Uhum. mostra que pessoas que acreditam que as emoções não são úteis tendem a suprimir mais essas emoções. Ou seja, se eu acredito que a tristeza não me é útil, então eu, quando sinto triste, tento suprimir essa tristeza, em vez de olhar para ela, tentar perceber de onde é que veio, processá-la. Por outro lado, se eu acredito que não consigo gerir, por exemplo, a raiva ou a irritação, eu vou ter estratégias menos adaptativas, ou seja, quando eu sentir raiva, vou-me descontrolar mais. Há estudos que mostram que pessoas que acreditam que a raiva não é controlável, quando vê uma coisa que induz raiva, sentem ainda mais raiva. Há aqui este efeito muito interessante. Então, É um trigger sobre um trigger. então aquilo que nós acreditamos sobre as emoções tem aqui um papel fundamental e é a raiz de tudo. Ou seja, até mais do que as próprias emoções, tal como a felicidade. Mais do que a felicidade, você está feliz. Mas se acredita que devia estar mais feliz, não se vai sentir tão bem. Então, mais do que a própria emoção, é aquilo que acreditamos sobre essa emoção. Exatamente. Isto faz-me lembrar uma questão também que é relacionado com esse teu estudo. Há muitas partes agora do lado da medicina que também juntam a parte da parte psicossocial, o impacto que tem o Uhum. reprimir emoções em doenças autoimunes, cancros. Achas que vais conseguir estabelecer uma ponte nesse teu estudo também? Uh, Porque eu tenho lido Olha, muito sobre isso. sim, sim, olha, um dos estudos que eu corri que já tem dados, não, as emoções negativas não são controláveis, Uhum, liga-se a mais distress, ou seja, eu medi através de uma escala que mede stress, ansiedade e depressão. Então, uhum. pessoas que acreditam que as emoções negativas não são controláveis têm maior stress, ansiedade e depressão. E ainda fiz mais, medi emoções específicas. Então, pessoas que acreditam que a raiva não é controlável experienciam mais stress. Pessoas que acreditam que o medo não é controlável, gerível, não conseguem fazer nada, sentem mais ansiedade. Então, isso estás a dizer sim, ou seja, e eu tenho um próximo estudo que hei de correr daqui a, não sei, depois logo peço, se calhar, para recrutar pessoas. Aí tem que ser presenciado no laboratório da Católica. Vamos mesmo medir com medidas fisiológicas, porque isto foi Sim, autorrelato, sim, para sim. ver realmente a reatividade emocional. Ou seja, vou colocar vídeos para induzir emoções negativas e depois vou medir a fisiologia das pessoas e a capacidade de regular as suas emoções e vou medir as crenças que as pessoas têm sobre as emoções, para dar resposta um pouco ao que estás a perguntar. É também um Para interesse mim, meu. é uma área muito fascinante esta relação também da manifestação, daquilo que nós, das emoções que nós sentimos, como é que elas se manifestam no corpo e como é que muitas vezes, antes de nós sabermos, o que é que estamos a sentir, é compreender onde é que se está a manifestar no nosso corpo para depois conseguirmos, nomear, compreender, gerir e depois aí, da autorregulação, agir e não reagir. E isto leva-me para aquilo que é a inteligência emocional. Porque talvez com o trabalhar da inteligência emocional, que é uma competência, que é algo que todos nós podemos adquirir, ah, com esta inteligência artificial, desculpa, isto foi o tema de ontem. De vez- Isto foi o tema de ontem. Com esta inteligência emocional, achas que conseguimos tornar-nos pessoas mais felizes com esta capacidade de compreender e identificar as emoções? Torna-nos Sim, pessoas emocionalmente inteligentes mais felizes? sim, olha, se tu depende sempre como é que caracterizas a felicidade, mas aliás, eu vi uma meta-análise. Meta-análise é uma compilação de estudos, para quem não sabe, e que mede relações quantitativas, ou seja, para Uhum. ver o poder, o efeito, e que mediu, ou seja, e compilou dezenas de estudos. Então há uma correlação, e média, uma correlação média, não, ou seja, não é fraca, entre a inteligência emocional e saúde mental e saúde emocional. Então existe aqui uma correlação. E acho que depois, o que é que isto acontece? Há sempre várias hipóteses, mas faz todo o sentido de,
é como tu disseste, imagina, dependendo do modelo de inteligência emocional, mas vamos pegar naquelas quatro categorias, né? Reconhecer emoções, gerir emoções, reconhecer a do outro e influenciar a do outro ou lidar com o outro. Se eu reconheço melhor as minhas emoções, é como tu dizes, ou seja, eu entendo se estou irritado, se estou triste, se estou frustrado e reconhecendo consigo gerir melhor. Nós não conseguimos gerir aquilo que não compreendemos. Então são duas Exatamente. partes integrantes, pelo menos a intrapessoal, e as outras duas interpessoal, também para relacionarmos, saber o outro, relacionar com o outro, ler o outro, e isso tem melhores interações. E como tu sabes muito bem, e trabalhas o tema da felicidade e sabes melhor do que eu, que é as relações sociais, não é? São dos maiores preditores da nossa felicidade. Então, se eu me relacionar melhor com os outros, isso também vai ter aqui um efeito de volta para mim, para Do, nós. do ponto de vista organizacional e da psicologia organizacional, nós trabalhamos as três competências, vá, que não é competências, mas as necessidades psicológicas que a teoria da autodeterminação de Sim, Ryan deve e ser. Bertie, de 1985, em Uhum. que as pessoas, para se sentirem bem e com maior satisfação no local de trabalho, têm que ter autonomia, competência e as tais relações interpessoais, sentirem que pertencem. É, o relatedness, é isso. Exatamente. O sentimento de pertença. E isto Isso. também vem depois do nosso tempo reptiliano, em que fazemos aqui a parte de um clã e precisamos daquele sentido de pertença e do belonging que diz. Não, estava a sorrir porque fizeste lembrar de uma coisa, vou só partilhar rapidamente. No meu mestrado, eu não pude escolher a minha tese. Ou seja, há universidades que deixam escolher, a minha, na de Lisboa, na Faculdade de Psicologia de Lisboa, não pude escolher. Então, como eu tinha temas, nós tínhamos temas para escolher, já que eu não pude trabalhar no que eu queria, tentei escolher a coisa mais maluca de todas. Então, escolhi uma, foi a que ninguém escolheu, essa eu escolhi. E qual era o tema? A psicologia dos vivos e dos mortos. E o que é que eu fiz? Consumi literatura sobre a morte, Ok. ou seja, fui perceber como é que as pessoas viam a morte, as civilizações antigas, teologia, etc. E eu estava a sorrir porque eu deparei-me com algumas culturas em que a morte social, tinham, as pessoas gostavam menos da morte social, evitavam mais a morte social do que a morte física. Ou seja, pessoas que, para ser excluídas do clã, que às vezes eram excluídas por alguma coisa que Exatamente. faziam, Sim, elas sim. preferiam a morte física, serem executadas, do que a morte social, serem excluídas do clã. Até por toda a vergonha que depois associava à Exatamente. família associada. Mas é o que tu dizes, quando eu estava a sorrir por isso, ou seja, as relações são tão importantes que eu prefiro morrer do que ser excluído da sociedade. É interessante. Bem, deste-me mais um exemplo para acrescentar aqui no meu Claro, storytelling e nas minhas formações. Mas é mesmo claro. isso, e até uma questão que nós vemos hoje nas redes sociais, esta ideia também do demonstrar pertença, conexão, mas depois aquilo que nos preocupa muitas vezes é nós percebemos que há muitas pessoas que são apenas uma convivência, há outras que são uma conexão e poucas serão os vínculos. E são essas Sim, relações, talvez, que nos trazem maior satisfação e felicidade. sim, sim. Pergunta aqui para o nosso chat. Eh, qual destas emoções Eu mais. continuo. Agora a Maria Silva também queria Entrou em participar. cena. Entrou em cena. Pergunta para o nosso chat. Ahm, Perdi-me. Qual destas emoções mais impacta o teu dia a dia? Ansiedade, irritação, medo, tristeza? Chat. Ansiedade. Ok. Irritação. Atualmente, Ansiedade. atualmente é a ansiedade também aqui Pois. deste lado. Ansiedade, Dá ansiedade. resposta a tudo. Irritação. Ansiedade é uma praga na minha vida, diz a Carolina. Ansiedade, ansiedade. Portanto, ahm, no fundo, nenhuma. Muito bem, Armando. Muito bem. Assim, não é, espero que Há não seja outras. sinal de que tenha, exato, que estejas apático. Ahm, ok, já vimos que aqui a predominante é mesmo a ansiedade. Então,
até que ponto é que a nossa vida está a ser guiada por emoções que não reconhecemos? Talvez seja este o problema aqui do Armando, não achas, Paulo? Uh, vou dizer que depende. É assim, todos nós temos emoções. Isto é a base. Ou seja, quando não temos emoções, aliás, quando não temos emoções, é algum tipo de síndrome ou patologia. Eu Uhum. tenho N exemplos na minha prática, pessoas já estão expostas a coisas tão graves, como uma bombeira que estava dormente emocionalmente, existe o numbing, dormente, que ela desencarcerava corpos na autoestrada, etc. E aquilo, ela de repente já não sentia nada, na família, nem nada. Então há a dormência, e depois já há pessoas que têm mesmo algum tipo de patologia que não conseguem sentir emoções, e depois temos, por exemplo, traços de psicopatia que não conseguem sentir algumas emoções sociais. Uhum. Mas os psicopatas dizem que não sentem emoções, eles sentem algumas, só para clarificar isto. A Pronto. sério? Esse, sim, sim. Eles sentem a mesma o orgulho, a alegria do ato, as emoções sociais Ok, de por exemplo, culpa, sim. de arrependimento, isso é que não. Ok. Ok? Agora, isso é uma Aquelas que parte. evitariam os crimes, no fundo. Sim, sim, é isso. Ou seja, se eu não sinto culpa, daí a importância, quando nós falamos da importância das emoções desagradáveis, eu às vezes meto-me com as pessoas quando dizem, as emoções servem para nada, as negativas, gostava de não ter. Ok, gostava de não ter é uma coisa que são desconfortáveis, agora servem um propósito. E eu tenho Exatamente. exemplos para cada emoção, e a culpa é uma delas. Se eu não sentisse culpa, fazia coisas, porque não ia sentir culpa. Ou seja, eu fazia, não vou sentir culpa, não sinto mal pelo que fiz, então faço. Sou um psicopata. Exatamente. Pronto, essa é uma parte, então sentimos todos, e depois cada um de nós tem traços, uh, temos predisposições a sentir certas emoções ou certas intensidades de emoções. Então, por exemplo, até no caso, estavas a partilhar aqui do Armando, pode ser uma predisposição para sentir mais uma faixa de emoções, ou as emoções não tão intensas, mas elas estão lá. Mas também existe pessoas que muitas vezes não reconhecem aquilo que estão a sentir. Também, ou seja, há várias possíveis causas para. Mas, posto isso, a tua pergunta é muito pertinente, porque todos nós, já chegamos a casa irritados, nem nos apercebemos que estávamos irritados, não é? Foi um dia difícil, estressante, etc. Chegamos a casa irritados, e quando isso acontece, o que é que acontece em casa? Se vivemos com alguém, temos maior ou menor probabilidade de discutir? Essa Temos pessoa, maior. porque é E a uma pessoa pessoa nada que não tem é a ver, é o isso. problema, a pessoa que nós temos Nada muita tem a ver. afinidade. Não, e porque as emoções vêm de dentro para fora, daí o inside out, o nome inside out da animação é isso, de Exatamente. dentro para fora. Então eu estava irritado no local de trabalho, ela está dentro de mim, afeta-me no pensamento e comportamento e vai afetar em casa. Então, mas quando nós reconhecemos as emoções, ou seja, quem é que daqui, e podem colocar no chat também, acho que posso Claro, perguntar, vou colocar, quem é claro. que daqui já conseguiu, imagina, estão irritados, mas sabem que estão irritados e entram ou estressados e entram em casa e com consciência disso, não é? Quando isso acontece, nesse momento, ou seja, em comparação de chegar a casa sem se aperceber, ok? Quando nós nos apercebemos, conseguimos ou não regular um pouco melhor essa emoção. Coloquem lá no chat, sim ou não. E Sofia também, sim ou não. Mas não fizeste bem pergunta. Ok, então vou fazer novamente a pergunta. Então, duas hipóteses, imagina. Fizeste um cenário só. Sim, Exato, então duas imagina, naquele hipóteses. primeiro. Ok, o primeiro cenário era entramos em casa irritados ou estressados sem nos Sim, apercebermos. Foi um dia difícil exatamente. e achamos, é isso mesmo, achamos que tentamos. Aliás, se alguém nos disser, peço irritado, nós não estou nada irritado. Pronto, esse é o primeiro cenário. E discutimos mais, ou há maior probabilidade. Segundo cenário, sabemos que estamos irritados ou estressados. Ok? Sabes, tens consciência e entras em casa, mas estás consciente desse estado. Quando isso acontece, consegues regular um pouco melhor essas emoções, sim ou não? Eu sim. Mas também normalmente consigo até pedir, preciso de uns minutos e normalmente é só uns minutos. Ou então é o tempo de viagem que me dá É isso. aquela libertação e que eu faço aqui a gestão daquilo que eu. No fundo, é uma reciclagem que nós fazemos, é avaliar o que é que nos está a incomodar, identificar e depois ressignificar para não levar para quem não tem que levar com esse sentimento. E depois também eu tenho uma prática que não é propriamente nenhuma técnica de psicologia, mas algo que me ajuda muito, que é o facto de eu trabalhar tanto Sim, com pessoas. eh,
e tu também, claro, Paulo, faz com que nós tenhamos que ter uma capacidade de não absorver aquilo que nos estão a dizer sempre. Então, ainda que muitas vezes existe empatia, temos de ter uma empatia mais madura. E, e aquilo que eu faço muitas vezes é isto não é meu, isto não me pertence. Estou a dizer ao meu cérebro isto de forma a autodisciplinar-me para não estar a levar comigo emoções que não são minhas. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. E falaste de algumas partes que são estratégias. Então, só para fazer aqui um parênteses, no chat também colocar um sim e Sim. outros depende. Depende sempre, não estou a dizer que é sempre sim. Mas, ou seja, porque nós, quando tomamos consciência das nossas emoções, pelo menos podemos tentar evitar mais vezes, ou pensamos para nós não tem a ver com aquela pessoa, ou podemos, tu disseste que não era estratégia, mas é estratégia, eu também já utilizava isso, antes de ser pai, estou a dizer, antes usava mais isso, agora com o Pedro é diferente. Claro. Mas chegava a casa e dizia, foi daqueles dias horríveis, preciso de 10 minutos. Isso é uma estratégia de regulação emocional, Ok. ok? Pedir esse tempo. Então, em resposta à tua pergunta, se nós somos, digamos, mais dominados e conduzidos por emoções não reconhecidas, penso que tenha sido um pouco essa a pergunta à volta disso, Uhum. sim, e não nos apercebemos muitas vezes que estamos sobre essa emoção, porque essa emoção vem dentro para fora mais uma vez. Ou seja, nós tomamos decisões, achamos que estamos a tomar decisões de forma racional, lógica, mas todos nós também já enviamos um e-mail irritado e depois no dia seguinte abrimos esse e-mail que foi enviado irritado e jogamos a E mão à cabeça, de e género. É arrependimento. isso. Por isso é que eu digo sempre quando estão antes de reagirem clicarem no enviar, pelo menos vão dar uma volta ou esperem umas horas, releiam o e-mail e depois voltem a enviar. Isto já acho que Sim, sim. já salvou muitas pessoas. É pedir, é pedir a alguém, por acaso tem uma pessoa da minha equipa que a pessoa quando fica assim muito irritada costuma assim ser muito seca e ela agora usa o ChatGPT. Antes já enviavam para mim, Paulo, como é que eu devo mudar? Agora eu meto no chat. Chat, diz lá isto sem ser passivo-agressivo. Pronto. Isso por acaso é um tema que eu não tinha previsto falar contigo, mas é algo que me preocupa muito, que é o facto das pessoas estarem a usar o ChatGPT como um terapeuta e uma forma de gerir as. Isso é outro tópico, está bem? Então temos que fazer outro webinar sobre isso, porque então vamos Sim, deixar esse tema de lado. Ok, vamos olhar para as organizações, porque estávamos a falar sobre a ideia de estarmos irritados no trabalho e chegarmos a casa e a forma como nós canalizamos, e que no fundo as pessoas que estão aqui, a maioria delas vêm também porque são, para além de serem. Pessoas que acompanham a academia e que obviamente têm um interesse também como é que podem aplicar isto nas suas organizações e na vida profissional, ainda que para mim não exista profissional pessoal, existe aqui uma integração do profissional no pessoal. Ahm, Quantos problemas nas organizações são técnicos e quantos são emocionais? Aqui uma percentagem, mais ou menos. problemas nas empresas? Sim. O que é em Epá, assim, estou enviesado, eu dou muita formação, como também estás a dar muita formação, e dou formação, gestão de stress, conflitos, gestão de emoções, inteligência emocional, conversas difíceis, pronto. Então, eu estou enviesado quando fazem os briefings, sim. mas, pelo que eu falo, que eu até pergunto aos líderes, etc., é rara a pessoa que diz que se deve a um problema técnico, até porque se a pessoa não sabe, tecnicamente aprende. Agora, se não quiser aprender, etc., já deve depois pôr o emocional em cima. Então, eu não digo 100%, mas está muito perto disso. E Uh, também, não sei se concordas, mas aquilo que eu tenho apercebido é que muitas vezes tem a ver também com a dificuldade que as pessoas têm em separar a identidade, ou seja, a pessoa com quem estão, há um conflito. sim. Separarem a identidade, a afinidade que têm com aquela pessoa, se gostam ou não gostam, da forma como agem com ela ou reagem. E isso acaba por interferir no resultado final. Sim, o nosso cérebro tem dificuldade em distinguir a mensagem do mensageiro. Aliás, o tempo dos reis, quando o mensageiro que levava mais notícias, coitado, o que é que o rei fazia? Oh, coitado. Ele só veio trazer uma mensagem. É logo de repente associar a ele. É como, olha, o exemplo agora, sei lá, política. Eu vou dizer aqui tipo Donald Trump, que há pessoas que gostam, outros não gostam, mas grande parte das pessoas vou dizer que não gosta.
ele diz alguma coisa, o Donald Trump, de repente, coisa idiota, às vezes sem avaliarmos a mensagem. Não estou a dizer que ele diga coisas boas ou que diga coisas más, mas intrinsecamente fazemos isso. É quase de onde é que vem isto? Seja de política, seja de religião, seja de onde for. E isso é como tu dizes, então quando alguém fala, eu sempre avaliar de onde é que veio. E quando tem um conflito, o conflito é a pessoa, não é? E isso é problemático porque se isto começa a ser um padrão, se começa, imagina, eu tenho vários conflitos contigo, de repente eu olho para a Sofia como teimosa, intransigente, e se eu vou ter interação com alguém teimosa ou intransigente, o meu estado Vai. emocional, a minha forma, é isso, vai impactar negativamente do que quando eu vejo alguém como isenta ou agradável, é completamente diferente. Por isso, sim. E no ambiente de trabalho, se tivermos, por exemplo, um problema efetivamente técnico, e se fosse no nosso caso, em que nós tínhamos um conflito, Sim, sim. e que não, nem era a questão de ser um erro técnico, era a questão de ser a pessoa. Eu acho que isto Sim, sim, acontece sim, mesmo sim. muitas vezes. Sim, olha, eu costumo fazer um exercício em que peço às pessoas que estão na empresa, que costumam ser com líderes, mas também dá sem ser com líderes, e peço para pensar numa pessoa que eles acham que é um mau colaborador. Péssimo, não sei o quê, que só pensa nele, que não quer saber, que faz todas as três pancadas. E pensem na pessoa mesmo. E metam uma inicial como se fosse o nome dela, não vou pôr o nome, não, questões de. Mas pensem na pessoa. E depois peço para pensar numa pessoa que eles acham que é um excelente profissional, etc., boa pessoa. E depois peço para pensarem neles próprios. Então são três nomes, ok? Depois faço a pergunta imagina que alguém pede a essa pessoa, e começamos com o mau, Uhum. para fazer um trabalho, e a pessoa entrega o trabalho e ouve o feedback de não foi nada disto que eu pedi. Ou seja, o mau colaborador faz um trabalho e o feedback do líder é não foi nada disto que eu pedi. E depois eu pergunto às pessoas, a que é que acham que se deveu a causa deste feedback do líder? O que é que o líder disse? Ou seja, o que é que aconteceu aqui? E as pessoas respondem coisas como: porque ele é mau trabalhador, porque fez as três pancadas, porque é mais do mesmo, já sabia, ou seja, à volta disso. Quando eu pergunto, e do bom? Ok, do bom colaborador, de repente as pessoas dizem coisas como: se calhar ouviu mal, estava cansado, o próprio líder se calhar Já comunicou mal. está, já estão a É isso. desculpabilizar, é verdade. Ou seja, o mesmo feedback de isto não está bem feito, dependendo da pessoa que está a avaliar, as causas potenciais que surgem são diferentes. E depois, já agora, uma nota, quando eu peço sobre eles, eu faço isto em cadeia para eles não saberem onde é que eu quero chegar, Uhum. logicamente. Eu agora é que estou a juntar tudo. Quando eu peço sobre eles, a forma como se avaliam é parecida ao bom colaborador. Eles avaliam, ou seja, eles, quando, ok, vocês fazem uma coisa, um trabalho, o feedback é que não é nada daquilo. O que é que acham que aconteceu? E as pessoas dizem, ele explicou mal, eu estava cansado. Ok. Nós avaliamos como bom e depois separamos o bom do mau e isso tem causas diferentes das más ações. É muito interessante. Isto para concluir a ideia de que nós temos esta dificuldade no mundo organizacional de separar muitas vezes a pessoa do conflito em si. E isso Sim, faz com é que difícil. muitos conflitos tenham maior dificuldade de mediação e solução por causa disso. Sim, sim, sim. É muito importante conseguir e nós temos que forçar, porque não é natural em nós. Ou seja, como sabes, o cérebro quer otimizar recursos e energia, então vê dois ou três comportamentos teu, cria-te um rótulo, uma ideia de ti, e a partir desse momento eu sei como comportar contigo. O problema é que esse rótulo pode prever alguns comportamentos teus, supostamente eu tive duas ou três interações que criou esse rótulo, só que a partir daí eu vou-te ver sempre à luz daquele rótulo, daquela lente. E depois isso não é nada empático, e depois é mais difícil lidar contigo, e etc. É uma bola de neve. Exatamente. Pode existir uma cultura saudável sem maturidade emocional? A meu ver, muito difícil. Para mim, uma cultura emocional, uma boa cultura empresarial e emocional, mas empresarial, são os comportamentos das pessoas diários, não é? Fazem. Eu lembro de uma empresa que entrei lá para dar formação e recebeu um dos diretores, ele assim, um dos responsáveis. E ele assim, Paulo, aqui as pessoas sabem todas quais são os valores da empresa. E ele aponta para uma pessoa à minha frente, quase parecia ensaiado, se calhar até era. Olha, não sei Quais o que, não são os lembro o nome. valores? Quais são os valores? E a pessoa de honestidade, integridade, justiça, não sei o quê. Sabia listar. E eu perguntei, então e como é que eles são espelhados no dia a dia? Comportamentos é que. Então, eu acho que uma cultura sem maturidade, não é muito Mas congruente. aqui não é sabê-los, é vivê-los.
é vivê-los, é o que nós fazemos, é o que é, como é, ou seja, a tal honestidade, ou então o que é isso, como é que tu espelhas isso, ou então a entreajuda, como é que é a entreajuda, ou seja, como é que materializas isso? E se só estiver no papel ou no website, não é cultura. Sim, nós, do ponto de vista, do dia a dia, devemos, primeiro, partindo do cenário ideal, seria top-down, em que nós temos Sim, líderes que incutem isso às suas pessoas, mas quando não é possível, pelo menos há sempre aquele líder informal que acaba por transmitir, estes valores e permite, que exista uma maturidade, mas que, não podemos dizer uma que. microcultura, é uma Exatamente. microcultura, Eu é costumo isso mesmo. chamar são os embaixadores. No fundo, são aqueles que Boa. representam aquilo onde se quer chegar, mas que a organização ainda não está, no seu todo. E, e depois muitas vezes perguntam-me, ou dizem-me, na verdade, mas nós ainda não estamos preparados para isso do bem-estar e da felicidade. E eu pergunto, têm vontade? Porque eu acho que, o problema nunca está, nas condições, porque as condições criam-se. Agora, o haver vontade e abertura para aceitar que o processo dói, aceitar que não é imediato, aí é que já existe uma resistência à mudança. Sim, 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 isso acontece sempre também. Depois aqui, nos comportamentos aqui sabotadores, que é algo que nos acontece diariamente nas nossas, organizações, achas que a procrastinação é falta de disciplina ou de gestão emocional? Isto é emocional. Há um livro sobre isso aqui escrito. Vencer a Ok. procrastinação, é o último livro. Há uma ideia que, que existia, hoje já está a desaparecer um pouco, mas ainda muitas Mostra-me, pessoas mas acreditam. é o teu último livro? É, Ah, pois é, pois é, pois é, é verdade, é verdade. pronto, por isso que acho um tema Comprem, bom. comprem, comprem. Então, eu também estive a explorar este conceito na literatura, do que havia, etc. E depois escrevi o livro, ou seja, com base em evidência. Sabes que esta E, pergunta, eu não escrevi esta, não te fiz esta pergunta porque, de propósito, atenção. ok, ok, Estou a boa. ser Foi uma boa irónica. pergunta. Estou a ser Ok. irónica. Está irónico, ok, ok. Pronto, não se viu. É como peço a minha esposa quando eu digo assim: epá, esses sapatos ficam a dizer com a blusa. Ela, "A sério, eu não tinha percebido." E eu, pois é verdade, estás mais à frente. Então, há pessoas que acham que se colocarem uma coisa na agenda, não procrastinam. Isso é uma falta de gestão de tempo, é uma falta de. Mas não é apenas isso, porque todos nós já colocamos coisas na agenda e chegamos àquele momento, e sejam coisas em casa, como, sei lá, lavar a roupa, ou uma coisa no trabalho, como eu agora, olha, estava a pegar aqui num relatório de um estudo para ver, e chego à hora que era e penso assim: eu acho que vou fazer outra coisa." Agora não penso muito, ou não dá jeito, e depois nós racionalizamos, é outra coisa. Então é um evitamento de emoções desconfortáveis associadas à tarefa, porque eu não conheço ninguém que procrastina ver uma série que adoro na Netflix, ok? Do género, chega ali àquela hora de ver a série, não me está a apetecer agora muito ver a minha série favorita. Mas para tarefas que não gostam, reconheço. Então é uma falta, sim, é de regulação emocional, é o encarar, e as emoções confortáveis, atenção, podem ser várias, até pode ser tédio, Sim, pode sim. ser ansiedade, pode ser tudo. Ontem falámos da apologia do ócio. Pois, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, a Marta diz, ou tem TDAH, pode ser, nós estamos a falar de forma geral, e Uhum. depois isso às vezes são fatores que podem potenciar, ok? Logicamente. Aliás, no livro, eu falo do ciclo da procrastinação e a primeira parte do ciclo são mesmo as características individuais. É como estava a dizer a Marta, há traços que nos levam a sermos mais ou menos procrastinadores, ok? Uhum. Mas mesmo assim, cada um de nós com certos traços, por exemplo, quem tem déficit de atenção, eh, leva a ter uma maior predisposição, mas dentro desse núcleo há pessoas que procrastinam mais do que outras, ou dependendo. Então é como tudo na vida, não é? Mas sim, traços individuais são fatores que têm predisposição para procrastinar mais ou menos. Achas que, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, para evitar sentir desconforto, temos consciência do preço que pagamos por isso?
Eu acho que não, sabes? Porque é quase. Como na parte da alimentação ou do desporto, a curto prazo não tem um peso muito grande, percebes? Não tem um custo muito grande. O custo vamos apanhar lá à frente. É tempo normal, deixa estar, ou não falo agora, ou suprimo, ou não lido com isto, ou deixa estar. E depois chega a um ponto, e eu vejo, eu, todos os dias praticamente, tenho sempre mensagens de pessoas aflitas e que estão em momentos que não conseguem lidar com as coisas, e depois às vezes vamos explorando um pouco isso, embora não faça questões individuais, mas e é muito isso, não é? É como burnout, ninguém acorda um dia em burnout, é um Claro. acumular de coisas, ou seja, é isso mesmo. Por isso é muito importante jogarmos no campo da prevenção, no que toca, é porque é a nossa saúde emocional, não é? Acho que sem isso, tudo o resto. Achas que aos dias de hoje ainda é possível ser feliz sem inteligência emocional? Porque eu lembro muitas vezes, e eu vou-te contextualizar esta pergunta. Hum. Há um poema do Fernando Pessoa que é o da Ceifeira. Não sei se Sim, é conhece. do Alberto Caeiro, não é? Acho, não era o Sim, Caeiro, não era o... em que ela canta enquanto ceifa, morreu-lhe o marido, e aquilo que ele está, no fundo, a dizer entre linhas é que queria ser como ela, não ter consciência, porque ela, a ignorância estava-lhe a dar felicidade. Isso. Aliás, ele tinha três heterónimos, não me recordo já bem, mas Alberto Queiro e outros dois, que há pessoas aqui que sabem melhor do que eu. E um deles era isso, era mais feliz porque era mais ignorante, ou seja, não tinha bem consciência das coisas. Aliás, tu se fores, por exemplo, tu por vezes olhas para pessoas que estão em países subdesenvolvidos, crianças, por exemplo, e tu vês Sim, imagens e sim, sim, vídeos que sim. isso até utilizam a informação dessa para comparar, ou seja, não têm nada e são felizes. E depois há críticas de, pois, mas não têm nada e não Não conhecem o que é que conhecem, podem ter. exato. Então, é assim, a felicidade assenta muito sobre as nossas expectativas. Então, por um lado, se não tiver expectativas nenhumas, é mais difícil me defraudar e sentir-me insatisfeito, porque eu não sei o que é preciso para me sentir satisfeito. Então, por um lado, sim, se eu ligar diretamente, se não tiver consciência das coisas, posso ser mais feliz. Agora, é uma felicidade, eu não vou dizer que é valia, porque também é mau dizer isso, mas não é uma felicidade genuína, ou seja, é quase um evitamento do que existe para me salvaguardar. Então, em termos subjetivos, experienciais, eu estou feliz, agora a que custo. E mais uma coisa, a que custo às vezes também é das pessoas que estão à minha volta. Porque depois também eu vou fazer só uma ponte, se puder, As relações isso, uma ponta àquilo que tinha dito o ChatGPT, que isso era também. outro filme, só uma coisa muito rápida. Ouvi agora um podcast há pouco tempo, há 2 semanas, da American Associação Psicóloga Americana. Psicologia Havia americana. uma psicóloga, ela é doutorada em Cyber Psychology e ela dá também a terapia familiar. Eu nem sabia que existia Cyber Psychology o doutoramento, mas Nem pronto. eu. E começam a aparecer pessoas lá em que geralmente são mulheres, mas também há homens que vão lá, em que os parceiros estão a falar com os chatbots, com os tais agentes, cada vez mais, e estão a partilhar coisas íntimas e já há pessoas a separarem dos parceiros e parceiras. Há outros que falam coisas mais românticas e pessoais com os chatbots do que o parceiro a parceira, tanto que as pessoas vão lá e para perceber se isto é infidelidade ou não, ou seja, isto é considerado traição ou não, percebes? Ainda é uma coisa muito aberta, porque a pessoa está a contar tudo e está a se envolver e diz que gosta do chatbot, mas não é, isto, ou seja, ainda não está bem definido estes termos e o que é que está a acontecer? Há um filme que fala sobre isso. O Uh, Her, não é? exatamente. Sim. E agora qual é a cena que está a acontecer? É que no chatbot, nesses agentes, eles ouvem, eles escutam, eles validam sempre, eles não se chateiam, eles não têm necessidades, são só as Eles tuas têm uma necessidades. empatia constante. Sim, e é isso, e nunca É o senhor empático. O filme é é o isso. Her. Her de ela, Exato. Her. Estou a escrever aqui. E o que é que acontece agora? E começa a acontecer, isto só vai piorar, que é, eu de repente tenho naquele agente, valida, move, etc., gosta de mim, blá blá blá. E depois eu tenho na vida real os humanos, as pessoas à nossa volta, Exatamente. têm os stresses, também estão As cansados às vezes, circunstâncias das suas vidas. e as suas necessidades. Imagina, com a minha parceira, às vezes eu tenho que pôr as minhas necessidades em segundo plano para satisfazer as delas, para ouvir, às vezes entramos em conflito, temos de saber fazer a reparação desse conflito.
e começa a haver uma expectativa das pessoas que estão agora há meses a utilizar chatbots em que não conseguem encontrar pessoas, humanos, que tenham aquelas qualidades. Então vamos começar a procurar qualidades que são absurdas e irreais porque eu estou a ter aquilo naquele chatbot. Pronto, então isso que estás a dizer, liga-se muito bem a este tema. Para mim, eu acho muito, muito preocupante, até porque há uma validação constante, uma valorização daquele indivíduo, ou do indivíduo ou da pessoa que está a falar, porquê? Porque o que é que eles querem? É criar aqui um vínculo, uma dependência. É essa necessidade emocional. Eu no outro dia vi uma entrevista do Simon Sinek em que ele dizia e vamos já fechar este tema daqui da inteligência artificial, mas que ele dizia que o ChatGPT é como se fosse uma enfermeira simpática. É aquela que está lá, que fala connosco, sorri, mas depois vem outra que se calhar não perde tanto tempo, não olha tanto para nós, mas que nos muda o penso, que nos trata da ferida e resolve a situação e apresenta e concretiza uma solução. Isto é um humano. O ChatGPT não, é aquele que está ali quase como uma assistente social. Sim, Uh, e mas ele está a evoluir, mas está a evoluir. está, Pois, está. está. Mas encerrar aqui este Sim, tem muito, isso é outro. muito, muito, muito para É falar. isso, é isso. Uh, uma outra questão ainda dentro das organizações. Enquanto líder, para mim, eu acho que dos temas mais importantes e ainda hoje, num dos webinars, perguntavam-me como é que quem cuida dos outros pode se automotivar. E, e aquilo que eu acho é que, e a minha pergunta para ti é se concordas ou não, que tem também muito a ver com não só aceitar que o cargo de liderança é uma responsabilidade de cuidarmos de quem está à nossa direita, à nossa esquerda, mas também de uma responsabilidade extra de nós trabalharmos antes a nossa inteligência emocional, capacitarmos a inteligência emocional, a autorregulação, para depois nós conseguirmos contaminar positivamente as pessoas, porque não se contamina só negativamente, certo? Sim, 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 sim. Concordo, é esse contágio emocional e enquanto líder contagias mais, ou líder formal ou informal, como disseste bem há pouco, Exatamente. ao fenómeno de contágio emocional e contagias os outros. Mas estavas a dizer como é que o líder se automotiva, se tem que cuidar dos outros? Era essa a pergunta? Ah, ah, Não. quem cuida de quem cuida? A pergunta que me fizeram, Ok, ok. que é uma pergunta muito interessante. Como é que essa pessoa se automotiva? É isso? Sim. Quem é que cuida da pessoa que cuida? Por uma vez que a Ah, liderança muitas vezes é solitária. estou a perceber, já percebi. Não estava, ok, já percebi. Sim, sim, sim. É isso, é o autocuidado, É não o é? A autocuidado. pessoa. É isso mesmo. Nas pausas, por exemplo, cada vez mais investirmos e cada vez está mais provado cientificamente que as pausas permitem-nos regenerar muito, uh, permitir que o nosso cérebro faça aqui um processamento de muita informação, e encontrar muitas ideias que nós não conseguimos quando estamos aqui em overload, total. Um, Qual é o primeiro passo para alguém que quer começar a desenvolver a inteligência emocional, para além de se inscrever na tua próxima certificação? Ah, é assim, o primeiro passo, há uma coisa muito importante que a inteligência emocional é um grande guarda-chuva, não é? Uhum. Ou seja, há várias coisas. Eu acho que primeiro é eu saber o que é que eu quero desenvolver. Ou seja, eu quero reconhecer melhor as minhas emoções, eu quero gerir melhor as minhas emoções, embora reconhecer primeiro é melhor para gerir, mas há pessoas que já são boas a reconhecer e querem gerir. Eu quero ser mais empático com o outro, eu quero relacionar melhor com o outro. Ou seja, quando eu penso em inteligência emocional é o quê? Esse é o primeiro passo. E depois, com base nisso, até assim, com base nisso, aprendemos uma estratégia e pomos em prática. Isto pode parecer muito óbvio, só que é quando perguntam, por exemplo, como é que eu aprendo a programar ou falar inglês? Não há só uma forma, há várias. Há desde cursos, como disseste, há livros, etc. Eu começar por um lado, mas ter uma estratégia para ir evoluindo. Então, temos que é começar. É como o desporto, é começar, é fazer qualquer coisa. Então, pegar em qualquer coisa, começar, e muito importante nesta área é aplicar porque as pessoas focam-se muito em conhecimento, mas menos em competência. E o conhecimento para competência é preciso Da aplicação. É intenção isso. à implementação.
é muito importante. Ou seja, posso, ok, sabe, respira fundo, ou aprenda a reavaliar aquilo, ok, então vamos pôr isso em prática. Diariamente, perante as situações, vais aplicar isto. Como caso tu disseste, estou no carro e tento fazer isto. Isto é aplicar, porque o conhecimento, este tipo de competência não se trabalha ou desenvolve apenas ouvindo. Claro que ouvindo vai ficando uma coisa e às vezes faz sentido e faz um clique e consegues. Claro que sim, é melhor do que nada. Agora, não é suficiente por si. Ok? É preciso pôr em prática. Então, primeiro, pensar realmente o que é que eu quero desenvolver dentro deste construto de inteligência emocional. Segundo, pá, um livro, um curso, uma ferramenta. Terceiro, aplicar, 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 ver se faz sentido ou não, monitorizar essa evolução, mudar e começar neste caminho que é um caminho sem fim. É verdade, é um autodesenvolvimento que nos permite aqui a autoconsciência de uma forma incrível. E aquilo que estavas a falar também tem muito a ver com as formas de aprendizagem, que a melhor forma de aprender é praticar, Sim, ensinar e a praticar. sim, sim, sim. Então, e se tivéssemos que dar uma ferramenta hoje, se tivesse que sugerir aos dias de hoje, daquilo que tens sentido das pessoas, eu sei que nós vivemos muito dentro de uma bolha, não sei se tu, eu tento às vezes sair da bolha, da nossa bolha, das pessoas que falam a mesma linguagem do que nós para tentar sentir aquilo que se passa, Sim. na sociedade, mas se tivesses que dar aqui uma ferramenta simples para ajudar as pessoas, qual seria, aos dias de hoje, que achas que as pessoas mais precisam? Eh, eu vou falar olha, vou falar de uma que está mais aqui presente na memória de uma formação que dei ontem. Há uma estratégia simples que é stop, Uhum. alguns podem já ter ouvido falar, que engloba um pouco isso. O que é o stop? E até a pessoa pode, perante uma situação em que sente que está ativada emocionalmente, até pode imaginar um stop, que ajuda, e depois stop é um acrónimo, é S, é de parar mesmo, stop, ou seja, às vezes é só isso, parar aquela primeira reação automática, não é? É como se fosse, isto é como se fosse uma onda, quando a onda está grande, não surfar a onda, deixá-la descer. Então, parar, ok? Depois, O é observar, ok? Peço desculpa, T, faltou T, já estava no, depois era SOP. Exato. T é take a breath, ou seja, respira. Isso é importante, ganhamos mais tempo, oxigenamos o cérebro, aumentamos esta pausa. Então, inspirar é expirar, e expirar mais do que inspirar, é importante. Então, expirar, ok? Para cá para fora. E isso abranda aquela reação exagerada. E depois, o O de observar, e observar é até dizer nós próprios como é que eu me estou a sentir, ou seja, estou irritado, isto ativou-me, pode não ser uma emoção, mas estou ativado com isto, ou estou ansioso. E depois o P é o proceed. E o proceder aqui é muito importante, é proceder com intenção. Exemplo, eu chego a casa ativado, não é? É separar, respirar, observar. Bem, estou muito irritadiço. E depois o P, vamos supor que eu estou com o meu filho e a minha esposa, o P é o que é que eu quero que aconteça agora? Eu quero começar a discutir, ter mau ambiente, ou eu quero, por exemplo, ser um bom pai, ou eu quero que as pessoas estejam bem, ou eu quero ser uma pessoa presente. Então, esta ligação do P também é um objetivo maior, ajuda-nos. Quando nós estamos numa emoção, a distância temporal diminui. É só aquele momento que interessa. Então, se eu estou irritado, eu quero atacar. Se eu estou ansioso, eu acho que vai tudo correr mal. Então, eu distanciar psicologicamente e ligar-me ao objetivo ajuda. Então, o stop é uma boa estratégia que engloba aqui vários fatores importantes para a identificação e regulação das Funciona, emoções. funciona muito, 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 muito Muito bem. bem. É. Sim. Agora, especialmente se imaginarem o sinal vermelho, É porque isso. Então, bem, tipo, para. e Tipo um polícia, não é? garanto-vos que por acaso agora aqui não estamos com o stop na imagem, mas se tivéssemos aqui o stop, sempre que vocês fossem ver um stop, vocês iam se lembrar desta dinâmica, ou Sim. desta ferramenta. Portanto, apliquem isso porque tem um impacto muito grande. Para É. terminar, porque já estamos em cima da nossa hora, a felicidade aprende-se ou descobre-se? Ambas. Ambas. Então, aprende-se, porque nós estamos sempre a aprender. Ou seja, aprendes a o quê? Aprendes a conhecer-te, aprendes estratégias de regulação emocional e o stop, estás a aprender, para depois conseguires regular. Aprendes que as expectativas podem ser tramadas e fazem com que sintas menos feliz, estamos já a aprender. Então, a Uhum. aprendizagem está lá. Mas também se descobre, porque às vezes eu estou a aprender e no momento tenho um insight qualquer, a vida acontece alguma coisa que eu percebo realmente o que é importante para mim, o que é que me traz felicidade. Então acho que andam de mãos dadas, é a aprendizagem com a descoberta, a meu ver. Sim. Paulo, muito obrigada. Uh, Obrigado.
antes de terminarmos este Dia Internacional da Felicidade, amanhã ainda vamos ter um dia extra, porque a felicidade também existe ao fim de semana. Amanhã vai ser das 11 às 12. Acho que hoje ficou aqui claro que depois de falarmos de carreira, de dinheiro, organizações e tecnologia, hoje falámos aqui de algo essencial que não está apenas no que acontece, mas está na forma como nós sentimos e na forma como lidamos o que sentimos, porque no fim não são só as circunstâncias que definem a nossa vida, são as emoções que sabemos ou não sabemos gerir. Paulo, muito obrigada. Já Foi um sabem gosto, obrigado, eu. quais são os livros que vocês têm que comprar. Uh, Vemo-nos amanhã ao resto. E, Paulo, tudo a correr bem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a todos e um resto de um feliz Dia Internacional da Felicidade, com emoções positivas, mais emoções positivas que negativas, se possível. É isso, mas, eles podem vir, mas em menos quantidade, ok? São importantes, mas também não exageremos. Exatamente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.